Eu convido agora a irmã Lícia. Lícia, ela é a presidente do Conselho Missionário da nossa igreja, e ela agora vai conduzir essa segunda parte com relação a perguntas e respostas sobre missões. Agora estamos de volta, né? Vamos à segunda parte aqui para a gente falar de missões. E desde já eu já quero trazer aqui o conceito missões, né? Eu fui pesquisar o que significa missão. Missão vem do latim, é uma palavra que vem do latim, e o seu significado é enviar. Para nós cristãos, o significado de ser missionário é propagar o evangelho. Missionário é todo aquele que leva o evangelho, né? Que propaga a fé. Então, todo aquele que reconhece a Cristo como seu Salvador, ele tem a obrigação de levar o evangelho a toda criatura. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo aquele que é cristão, de certa forma, ele é um missionário. Ele tem a obrigação de levar o evangelho a quem não conhece a Cristo ainda. Mas, dando continuidade à nossa programação, já estão aqui, perfilados aqui os alunos, né? Os primeiros passos, juntos com os Cordeirinhos de Cristo. Eles vieram fazer um mural aqui para fazer a apresentação deles de missões. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, 3. Pronto, vocês já sabem qual a obrigação de vocês. Entender direitinho, né? Anunciar. Então já sabem. Dando continuidade, temos uma recitação com os alunos da classe Cordeirinhos de Cristo. O significado de missões. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Este texto de Atos 1:8 trata de missões urbanas em Jerusalém, missões nacionais, Judéia e Samaria, e missões estrangeiras ou transculturais até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Novamente Jesus diz:
Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Missões está no coração de Deus. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, 1, 2. Missões está no coração de Deus. Anuncie a sua glória entre as nações. Seu feito maravilhoso entre todos os povos. Salmos 96, 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram, e como creram naquele que não ouviram falar? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos pés de Deus que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 e 15. Missões no coração de Cristo. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61, 1. Missões está no coração de Deus. Antes de chamar a próxima classe, eu gostaria que os meninos liberassem aí o vídeo do Projeto Zero. Aqui à minha esquerda é o refeitório, e ali são os alojamentos, são os dois lados, tem 8 quartos de cada lado, né, de cada lado. Precisa de muita reforma. Esse lado aqui em frente é o que está melhorzinho, mas com muita coisa para ser feita, né? E o do lado de cá, esse aqui, o telhado está totalmente comprometido. Vocês vão ver aqui do lado, onde, enfim, vamos ter que fazer muita coisa, né? Aqui não dá para ficar nada. Não, a chuva tá dentro, tá caindo, tá vendo? O telhado em cima, todo foi levantado e dentro está chovendo chovendo abundantemente. E lá atrás é onde fica onde vai ficar, sobe, vai mais 1,5 km para frente aqui, patrimônio e o terreno. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui em frente ao seminário, a sede, o acampamento e a igreja congregacional aqui em São Francisco do Sul. Aqueles primeiros vídeos que eu enviei de 1 ano atrás estava daquele jeito, e hoje a casa pastoral está assim. Aqui já está o nosso templo e a gente pede as orações de vocês, o cuidado de vocês. Muito obrigado por tudo. Há muita coisa para ser feita, muita coisa, para que os propósitos, os objetivos sejam alcançados. O primeiro objetivo foi reformar a casa, porque nós precisávamos morar lá.
Segundo objetivo foi reformar, trocar o telhado do templo para que nós pudéssemos realizar o nosso impacto missionário, que aconteceu agora em janeiro. E com isso nós iniciamos a Igreja Evangélica Congregacional. Hoje nós estamos congregando aqui com cerca de 6 famílias que congregam conosco nesse espaço. A gente louva o Senhor Jesus. Agora lá para trás ainda temos os refeitórios, tem um refeitório, tem os dormitórios que precisam ser reformados. Algumas coisas pequenas nós já fizemos, como trocar o telhado de uma parte que não tinha telhado, arrumar por dentro, mas ainda tem muita coisa para fazer, porque no ano que vem, então se esse ano nós conseguimos iniciar a igreja, no ano que vem, orem por isso, no ano que vem nós queremos começar o nosso seminário, Instituto Missionário Projeto Zero. É um seminário aqui para a região sul, porque na região sul nós não temos nenhum seminário, nós não temos nenhum polo de agregação. E o nosso alvo é fazer daqui, desse espaço, um lugar de crescimento e expansão do reino de Deus. Então no ano que vem, nós estamos pedindo que Deus levante vocacionados, gente chamado para a obra missionária, para vir e ser treinados, acompanhados e crescer e servir ao Senhor aqui a partir da região sul. Muito obrigado, que Deus os abençoe, ore para que Deus levante mais parceiros, para que o trabalho não pare. Hoje nós temos alguns pedreiros lá atrás trabalhando, reformando lá os chalés, mas os recursos têm sido difíceis ultimamente. Mas nós sabemos que o Senhor tem sido bondoso e misericordioso, de tal maneira que a obra não parou nenhum dia. Nós queremos te agradecer e pedir as suas orações e a sua parceria, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Alguém aqui já tinha ouvido falar no Projeto Zero? Não? Pois é, esse é um projeto, ele é congregacional, o pastor Eliasar, ele é congregacional, e lá em São Francisco do Sul, ele dizendo assim, que não é fácil. Tem gente que acredita que o Codó do Maranhão é o lugar de maior índice de macumba. Vocês não conhecem São Francisco do Sul. É difícil. Ele disse que lá é muito difícil. Lá ganha do Codó, ganha dos terreiros da Bahia, ganha de qualquer lugar que você imaginar em relação à macumbaria, à feitiçaria, a candomblé, a essas coisas. Então, assim, eu estou sempre em contato com ele, além de ser do Conselho Missionário, ele foi meu professor de missões, é amigo do pastor Mauro Duarte também, que é meu professor de missões urbanas, e a gente está sempre trocando informações. E ele pede oração, e quem sentir do coração o desejo de contribuir com o Projeto Zero, esteja à vontade. Porque é difícil trabalhar e é difícil conseguir recursos para poder fazer as reformas para os chalés, para receber os futuros missionários. E a gente acredita que a gente chega lá, que nasceu no coração de Deus, foi para o coração do pastor Eliasar e vai tocar nos corações que será necessário para poder contribuir financeiramente para que o projeto continue indo em frente. Mas a gente vai dar continuidade ouvindo um dos campos, né, que a gente assiste financeiramente, a gente assiste orando, a gente assiste quando eles pedem, né, a gente está sempre assistindo esses campos missionários. Eu vou pedir aos meninos que soltem lá o vídeo do irmão João Sátiro, missionário João Sátiro. Olá, meus queridos da Segunda Igreja Evangélica Congregacional em Juazeiro da Bahia. Aqui é o missionário João Sátiro. Estamos fazendo a obra de Deus aqui em Floriano, Piauí, às margens do rio Parnaíba, na divisa com o Maranhão. E louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem orado, que tem contribuído, que tem torcido para que esse trabalho venha a prosperar. Nós estamos aqui trabalhando. Já temos um grupo de crianças assíduas na igreja, estamos trabalhando com jovens e adultos também, plantando a semente e crendo que em breve nós teremos aqui muitos frutos para a glória de Deus, para o crescimento do seu reino.
Nosso abraço aí, a nossa gratidão ao pastor Washington Daniel e a todos os irmãos que compõem esta amada igreja. Espero em breve poder conhecê-los pessoalmente. Temos orado por vocês também. É um dos compromissos nossos, né? Orar por todos os nossos parceiros missionários. E esta amada igreja certamente faz parte. Todas as vezes que dobramos os nossos joelhos aqui na Igreja Congregacional de Floriano, né? Neste campo missionário, nós lembramos de vocês e colocamos diante do nosso Deus. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Aí vão ler comigo e depois diz em português, tá bom? 1, 2, 3. Vayekhu Hashamayim Veharetz Vehal Sebal. Assim, pois, foram criados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2, 1. Amém. Amém. Palmas para vocês mesmo. Apresentar aqui mais outros missionários que são assistidos pela Segunda Igreja, mas antes disso, quero chamar a classe Lírio dos Vales, que vai fazer a sua apresentação agora. Missões está no coração de Deus e no seu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esta ordem não foi só para os discípulos. Esta ordem não foi só para o ministério. Esta ordem não foi só para os dirigentes de campanha. Mas essa ordem foi para toda a igreja. Ide pregai o evangelho. Agora é você de novo. Eu de novo. O que você tem feito enquanto muitos vivem no mundo do pecado? O que você tem feito enquanto muitos vivem enganados? O que você tem feito enquanto muitos vivem na ilusão? O que você tem feito enquanto muitos morrem sem Deus, sem paz e sem salvação? O que você tem feito, igreja? Tens orado? Tens contribuído? Tens jejuado? Tens evangelizado? Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. O que você tem feito? Jesus não te chamou para somente cantar no coral. Jesus não te chamou somente para cantar na comissão. Jesus não te chamou para somente cantar no conjunto. Mas Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, vosso fruto. Deus conta com você para esta obra. Deus te ungiu, te escolheu e te capacitou para fazer missões. Ser missionário não é somente pregar em outro país. Ser missionário não é somente pregar em outro estado. Mas ser missionário é? Pregar em tempo e fora de tempo. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, na roda de amigos. Enfim, em todo lugar em que Deus te ordenar. Mas primeiro pregue com sua vida. Deus procura vidas consagradas para trabalhar em sua seara. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Como pode estar quieto se o Senhor te deu uma ordem? De novo. Igreja, igreja, desperta Jesus às portas.
O que você tem em suas mãos para apresentar a Deus naquele grande dia? Chegarás tu de mãos vazias? Acorda, desperta e levanta, já é a última hora. Veja o mundo clamando por missões, veja as almas sedentas de salvação. Deus conta com você nesse dia, para a obra missionária. Que a partir de hoje você comece a orar. Que a partir de hoje comece a jejuar. Que a partir de hoje você comece a contribuir. Deus te deu uma ordem, trate e cumpra. Missões estão no coração de Deus e no seu. Evangelize. O recado foi dado pelas crianças, não foi? O que você tem feito como igreja pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho? Isso é uma pergunta que cabe a cada um de nós no nosso íntimo, não é verdade? Vamos mais um vídeo aí com o pastor Gerson Júnior. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o missionário Gerson Júnior. Eu sou a missionária Flávia. Nós somos missionários aqui no Mato Grosso, na cidade de Tangará da Serra. Estamos aqui há quase um ano, agora no final de julho vai fazer um ano que nós chegamos aqui em Tangará da Serra. E nós estamos aqui para compartilhar um pouco da alegria, também da dificuldade que se estar num campo missionário. Primeiro, para nós, uma dificuldade foi sair da nossa casa, né? Do convívio da nossa família, da nossa terra. Nós saímos da Paraíba e viemos aqui para o Mato Grosso. Tem as dificuldades, a cultura diferente, né? Então, isso é uma dificuldade, mas nós também temos alegrias para contar. E uma delas é que nós agora temos uma sala com 3 irmãos no discipulado. 2 para batismo e 1 para ser recebido como membro aqui do campo. Então, isso é uma alegria, é uma vitória. Então, é muito gratificante nós podermos ver pessoas se renderem aos pés de Cristo. Temos as dificuldades, as barreiras, mas as alegrias são imensas e nós só temos a agradecer a Deus pelo que Ele tem feito aqui em Tangará da Serra, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, é isso um pouco do que nós temos vivido aqui. Que Deus abençoe vocês. Amém. Podia dizer que nesse 1 ano e pouco que ele está lá, 3 pessoas, a gente podia achar pouco, né? Olha a alegria do pastor Gerson Júnior, a felicidade. Se ele está feliz, imagina Cristo. Ele saiu daqui para ir lá levar o Evangelho a quem não conhecia e ser resgatado. Esse é só o início de muitas alegrias que ele terá no futuro. Vamos continuar orando. Vamos ver agora um vídeo com o pastor Marcelo Jurandir. Graça e paz, amados irmãos. Sou o pastor Marcelo Jurandir, aqui do campo missionário em Alagoinhas, aqui na Bahia. Sou casado com Késia Miranda Dias, minha esposa. Temos 3 filhos, Bruno, Carol e Camila. Bruno está recém-casado e estamos aqui no campo há 8 anos, depois de termos passado ali 10 anos na cidade de Iramaia, na igreja de Iramaia. Deus nos chamou aqui para Alagoinhas, para estarmos servindo aqui nesse campo missionário. Alagoinhas é uma cidade que está a 120 quilômetros da capital, Salvador, aproximadamente aí com 160 mil habitantes. Ela também tem na sua fonte de renda indústria e o petróleo. É uma cidade que tem muita gente de fora, por sinal a nossa igreja aqui, tinha gente, a maioria das pessoas eram de fora. E quando chegamos aqui o trabalho estava andando muito bem, mas de repente com a Lava Jato, a questão da Lava Jato, depois veio a pandemia e aí muita gente teve que ir embora para suas cidades, voltando para casa. E houve assim um êxodo muito grande aqui na igreja. E de lá para cá nós estamos trabalhando para recuperar, né, esse tempo perdido. Não está sendo fácil, mas Deus está nos conduzindo
em Vitória. Temos aqui muitas lutas, né, com relação ao campo, depois da pandemia, e nós temos vivido dias que temos também visto a mão de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero agradecer desde já ao pastor Washington Daniel, que é o secretário do DEM aqui, um dos conselheiros do DEM, o nosso conselheiro do DEM aqui na região, porque tem nos dado uma boa assistência, tem se preocupado muito conosco, com a nossa família e com o campo. E também eu quero aproveitar o momento para agradecer ao Conselho Missionário da Segunda Igreja de Juazeiro, pela parceria firmada, e quero pedir também as orações dos irmãos pela minha vida, pela vida da minha família e pelo campo, para que Deus venha nos capacitar, nos fortalecer a estar realizando a sua obra aqui nesta cidade. Que Deus os abençoe, não se esqueça jamais de estar orando por mim e pela minha família. E muito obrigado também pela parceria que vocês firmaram aqui conosco. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço em todos os amados irmãos. Então, gente, a segunda igreja, assim, a gente tem feito o máximo para ajudar os missionários que nos procuram, que pedem ajuda. A gente tem tentado, mas a pandemia, todo mundo sabe que não foi fácil para ninguém. E, assim, eu acho que muitas pessoas não sabiam que a segunda igreja assistia, assim, os missionários dessa forma, né? Fico feliz por eles também. Eu liguei para alguns, pedi, e não é só esses, mas que nós estejamos orando por esse pessoal, assim, por todos os missionários, não só os do DEM, os da nossa denominação, mas por todos os missionários. Todos são dignos das nossas orações, né? A gente tem que clamar a Deus pela vida deles, mas vamos dar continuidade, né? A gente ainda não terminou. Eu vou pedir a André que solte aí o vídeo de perguntas e respostas que foram feitas pelas nossas crianças, né? Fizeram essas perguntas, essas curiosidades de missões, fizeram essas perguntas para o pastor e o pastor as responderam. Então, solta aí, André. Se o missionário vai para uma tribo indígena, como os índios entendem o que o missionário fala? Por acaso, na tribo indígena, tiver algum índio que conheça a língua do missionário, ele pode servir como um intérprete. Caso contrário, o missionário vai ter que aprender a língua daquela tribo. Aí vai precisar estudar e vai conhecer para depois chegar lá e falar sobre o amor de Deus para eles. Bom dia, Alice. Aqui é Pedro Gabriel, a paz. Eu queria perguntar sobre o que o missionário deve fazer. Na verdade, Gabriel, o missionário pode fazer muitas coisas. Ele pode, por exemplo, começar um trabalho de uma igreja, ele pode tomar conta de um centro de recuperação, ele pode ser um professor de um curso missionário, ele pode ser um intérprete. Ele tem que se preparar e ali ele atuar, entende? Obrigado pela pergunta. Alice, a pergunta que eu quero fazer é quais os desafios que os missionários enfrentam em suas viagens? Ele pode enfrentar diversos problemas, principalmente se ele estiver indo para um outro país, né? Tem algumas coisas que eles precisam se preparar para enfrentar essas dificuldades. Uma das maiores é a questão da língua. Outra coisa é a cultura, né, que é diferente da dele. Ele vai lidar com problemas de saudades, problemas de adaptação. Então são muitos os problemas que ele pode enfrentar, mas tudo isso é resolvido através de um preparo. Ele é submetido a um preparo antes de ser enviado ao campo, para que esses problemas sejam, vamos dizer assim, não afetem tanto a vida dele nem a vida de seus familiares, tá certo? Então é necessário uma preparação. Aí terminou nessas duas aí, né? Como é que começa uma missão e se ela pode ser uma missionária. A missão sempre vai começar no coração de Deus. Ele vai ter ali um olhar para uma necessidade e ele vai despertar alguém para suprir aquela necessidade. Aquele convite que foi feito a Isaías: quem irá por nós, né? Quem irá me representar?
quem irá levar a minha palavra. Então sempre coloca o coração de Deus em primeiro lugar, ok? Então a missão começa no coração de Deus e é despertada no nosso através do seu amor. Quanto à possibilidade de uma criança ser missionária, sim, a gente tem uma visão missionária de que nós podemos fazer de 3 formas, não é? Nós podemos orar por missões, nós podemos ir para pregar o evangelho àquelas pessoas que estão distantes, e nós também podemos contribuir financeiramente para a obra missionária. Então uma criança, como qualquer outra pessoa, pode ser um missionário e fazer missões, seja orando, seja contribuindo financeiramente, seja falando do evangelho na escola, os seus coleguinhas de rua, enfim, fazer missões é uma tarefa de todos. Aí, as curiosidades das crianças, tá vendo? A primeira pergunta ali foi Maria Alice Mendonça, né? Depois foi Pedro Gabriel. A terceira foi Matheus Guedes, que já apresentou aqui o jogral, que procurou aí, junto com os outros, o que você tem feito, né? Por missões. E a quarta pergunta foi de Ágata. Ela queria saber como era que começava uma missão, acho que foi isso, né? E se ela poderia ser uma missionária. Olha, está preocupada já, está querendo ser missionária. Vamos aí, né? Mas vamos dar continuidade. Tem gente aí que já está apreensivo, querendo fazer a sua apresentação, mas antes da apresentação deles, eu vou pedir a André que solte aí o vídeo de Camila. Camila é membro da nossa igreja, todo mundo conhece, é desnecessária apresentações. Então, solte aí, André, por favor. Graça e Paz Igreja, meu nome é Camila. Oi, eu sou José Augusto, esposo da Camila, pai da Zoe. Estamos esperando a Zoe, que ainda está aqui no forninho. E nós estamos muito felizes em poder fazer parte desse momento com vocês, né? Eu sou membro da 2ª Igreja Evangélica Congregacional há mais de 10 anos. E estamos atualmente na Jogo Monte das Águias, uma base missionária servindo aqui. Atualmente, nós somos líderes da ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, onde agora já está acontecendo o treinamento de nossos obreiros. E agora, dia 17 de julho, nós estaremos recebendo 60 alunos, tanto do Brasil como da Rússia e de vários lugares do mundo. Esses alunos, eles entenderam o seu chamado em Deus para ser missionários. Então, nós treinamos, capacitamos e comissionamos esses jovens para as nações. Então, esse basicamente é o nosso trabalho aqui, o treinamento de jovens na nossa nação, que é o Brasil, e nós enviamos eles para vários lugares do mundo. E esses jovens têm esse tempo de treinamento aqui na nossa base, que são durante 3 meses, eles ficam aqui, eles estudam, eles aprendem a palavra, eles aprendem sobre missões e depois nós enviamos eles para vários lugares do mundo, lugares perseguidos, lugares não alcançados, e eles passam 2 meses lá falando de Jesus para esses povos. Então esse é o nosso trabalho aqui na missão. E nós gostaríamos de deixar um encorajamento aqui para você que tem entendido que Deus tem te chamado para o campo missionário. Desde 2017 Deus me chamou e eu estou aqui servindo a Ele. Então, se você tem esse chamado missionário, não desista, vá, porque o Senhor irá cuidar de você. Que Deus abençoe. Saudades. Alguma dúvida sobre missões ainda? Ninguém tem mais dúvidas, né, sobre missões? Então, antes das perguntas direcionadas direto ao pastor, aí, que a igreja fez, eu vou convidar os jovens e adolescentes para fazerem a sua apresentação a respeito de missões. Desperte, igreja. Irmãos, o Senhor nos deu um chamado, o Senhor nos deu uma missão, levar o evangelho a toda criatura. Irmãos, o que tem nos impedido de cumprir essa missão? O que tem feito com que a igreja, dia após dia, não esteja se despertando para cumprir a missão? Muitas vezes, queridos, estamos nos acomodando, achamos que a nossa responsabilidade como cristão é apenas vir para a igreja, é apenas vir, sentar nos bancos e achar que o nosso dever como cristãos se resume a isso. Minha irmã, somos chamados para evangelizar, somos chamados para cumprir a missão que o Senhor nos deu.
Sabe o que é? É que eu tô com muitas viagens planejadas, trabalhos, planos e tô muito cansada. E além do mais, já venho para a igreja, para quê? Mas, irmão, o chamado é para todos. O Senhor nos chamou, nós podemos evangelizar de várias maneiras. O Senhor nos chamou para ser seus discípulos. Devemos imitar o nosso mestre, devemos sair da nossa zona de conforto. Como eu falei, eu tenho trabalhos, outras prioridades, mas quem sabe num outro momento, não é mesmo? Irmãos, temos nos acomodado dia após dia. E o que causa esse acômodo? O que faz com que a gente venha e entenda que o nosso papel não é evangelizar. Temos que entender isso. Muitas vezes, irmãos, nós tapamos os nossos ouvidos e não damos atenção à voz do Senhor. Não damos atenção à exortação que o pastor faz. Não damos a exortação, não damos ouvido quando lemos a palavra e o Senhor fala no nosso coração, irmãos. Como temos sido desobedientes. Meu irmão, o Senhor me chama, o Senhor te chama para cumprir missão, para fazer a missão. O Senhor nos chama para cumprir o seu chamado. Oi. Irmão, nós precisamos evangelizar. Evangelizar? Eu? Eu e você, todos nós. Não vai dar. Eu estou muito ocupado, estou escutando uma coisa aqui que é muito importante e eu estou sem tempo para missões. Eu tenho que ir. Quantas vezes, irmãos, não fazemos isso, não deixamos a obra do Senhor de lado, porque temos outras prioridades, porque colocamos coisas à frente da obra, e isso tem nos cegado, irmãos. Quantas vezes não enxergamos as coisas como elas estão acontecendo? Irmãos, a vinda do Senhor é repentina. Não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas sabemos que a sua volta é próxima. Temos que enxergar que as pessoas precisam escutar que Jesus Cristo morreu numa cruz, perdoa os nossos pecados e nos salva. Precisamos clamar isso às outras pessoas. Minha irmã, nós precisamos evangelizar, precisamos abrir os olhos, enxergar que o mundo as pessoas estão caminhando para caminhos que levam para a perdição e nós precisamos pregar o caminho que leva para a salvação. Irmão, sabe quanto tempo eu escuto falar que Jesus vai voltar? Será mesmo que ele vai voltar? Mas, minha irmã, nós não sabemos uma data, não sabemos quando, mas sabemos que ele vai, porque a sua palavra nos garante isso. Temos que evangelizar, temos que falar para as outras pessoas que elas precisam disso, elas precisam de Cristo. Irmão, a gente não precisa falar não. Olha, eu não vejo dessa forma não. Eu acho que o mundo não está tão ruim assim não, como você está dizendo. Quantas vezes, irmãos, estamos com os olhos tapados, cegos espiritualmente, uma realidade à nossa volta onde o mundo cada vez mais quebra e destrói os princípios bíblicos. E quantas vezes a igreja tem se calado perante isso? O mundo dia após dia está pregando coisas que vão de maneira contrária à Bíblia. E o que nós temos feito? Temos nos calado, temos nos acomodado, achado que as coisas estão como deveriam estar. Minha irmã, nós precisamos pregar, fazer missões, não é só ir para o outro lado do mundo. Nós podemos fazer missão em todos os lugares, em todos os momentos. Irmão, mas nas nossas ocupações nós também podemos fazer missões. No nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa casa, na nossa própria família. Somos chamados para fazer missão em todo lugar, em todo momento. Quantas vezes, queridos, ignoramos o fato que na nossa própria casa tem pessoas que não conhecem o Evangelho e deixamos de fazer a missão. Deixamos de pregar, deixamos de mostrar através das nossas vidas o amor de Cristo com aquelas pessoas, o amor de Cristo com nós e a necessidade que todos temos de evangelizar. Cabe a nós, enquanto igreja, refletir o que tem nos impedido de fazer a missão. Essa é uma pergunta que vai ficar para nós e que nós venhamos conseguir responder para nós mesmos e começarmos a ter uma atitude. Então agora já estamos andando para o final, né? Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas durante a semana, de crianças e adultos. Aí eu quero convidar o pastor Daniel para poder responder essas perguntas, né? Eu vou ler a pergunta, dizer a pessoa que fez e ele irá responder. A primeira pergunta é de uma criança de 6 anos, aluno dos primeiros passos, é o aluno Otávio. Ele comenta que já ouviu falar de missões
e que não sabe muito como funciona, mas ele gostaria de saber se ele, como criança, poderia ser um missionário. Já foi até respondido aqui, né? Mas a pergunta do Otávio já foi respondida aqui. Mas o pastor... Irmãos, graça e paz, fico feliz por estar aqui hoje, não é? Como conselheiro do DEM, dentro da estrutura denominacional, e também como secretário regional de missões aqui na nossa associação. Então quero louvar a Deus pela iniciativa do Conselho Missionário de abrir essa oportunidade, parabenizar também a Escola Dominical por facultar este espaço e agradecer a Deus por poder colaborar de alguma maneira aqui com relação a isto. Deixa eu explicar, para dar esse entendimento aqui a essa pergunta. Nós temos uma superestrutura missionária. Quando eu falo superestrutura missionária, já vem na nossa cabeça uma grande potência, uma grande possibilidade de fazer missões. Percebam, irmãos, que hoje nós somos cerca de 400 igrejas na nossa denominação. Se cada igreja tiver um conselho missionário como esse, ou um departamento de missões que seja, não importa a nomenclatura, teremos já 400 conselhos missionários ou 400 departamentos de evangelismo e missões dentro das igrejas, de todas as igrejas congregacionais da UISCB. Além dessa estrutura local, nós temos a estrutura regional. Hoje nós temos aí cerca de 38 a 39 associações regionais espalhadas pelo Brasil. Cada associação tem ali à frente um secretário de evangelismo e missões. Então imagina, nós temos agora, além das 400, dos 400 departamentos de missões, mais 36 secretarias regionais para tratar deste assunto. Acima disto, nós temos o Conselho Missionário do DEM, que faz parte do Departamento de Evangelização e Missões. Somos 9 conselheiros, cada um responsável por uma área de atuação, tá? Então nós temos ali o pastor Felisberto na região sul, os 3 estados da região sul. Nós temos o pastor Benoni na região sudeste, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Nós temos 2 aqui na Bahia, pastor Davi responsável pela área do litoral e eu estou responsável pela área do interior. Na minha área de atuação são 7 campos missionários, né? Começando aqui em Curaçá, Alagoinhas, Maçonilho Souza, Jequié, Cascavel, Barreiras e Mansidão. Esta é a minha área de atuação. Mas ainda no Nordeste, nós temos mais 2 conselheiros com as responsabilidades para os outros estados, não é? O pastor Julimar e o pastor Francisco de Assis. É a área do nosso país com o maior número de conselheiros, não relacionada ao tamanho da área, mas a quantidade de campos missionários. É por esta que está aí a concentração desses missionários. Nós temos também o pastor Leônidas, responsável pela região norte, e nós temos a missionária Silvia, que é responsável pela missão Dei Mundi, né? Dei Mundi, que envolve também a América Latina. Então, o pastor Deisiel é o nosso presidente, e ele então coordena todo esse departamento. Quando eu falo de uma superestrutura, eu vejo aí essa estrutura que nós temos. Agora, precisa haver uma implementação das suas, ou uma melhor distribuição das suas atividades. Criança pode fazer missões, como nós falamos. Quero só acrescentar aqui uma resposta que eu dei à Ágata por meio de Ariadne, né? Ela perguntou se uma criança poderia fazer missões, que também foi essa pergunta aqui, não é? E agora eu digo, ela pode orar, aconselho até as professoras a escolherem, professoras do departamento infantil aí, escolherem um país e dar a elas a oportunidade para que elas sejam missionárias ou missionários orando por esse país. No fator contribuição, vamos supor que a Ágata queira contribuir com R$1
para missões, ofertar R$1 para missões. Aí vamos supor que todos os dias, para o lanchinho delas, ela ganhe R$5 para na escola gastar com lanche. Como ela foi desafiada para contribuir por missões, André não vai ter pena de Ágata nem Ariadne e vai acrescentar mais R$1, já que ela disse que ia dar R$1 para colaborar. Não é essa a ideia, porque se for assim, quem estará fazendo missões no sentido de contribuição serão ali os pais, mas ela vai tirar do lanchinho dela 50 centavos, R$1, não sei quanto, e ela vai depositar. Essa é uma forma dela, que não tem poder aquisitivo, contribuir com a questão financeira que envolve missões. A outra pergunta, são duas perguntas. A primeira foi qual? Ele não, foi um comentário. Ele fez um comentário que já tinha ouvido falar de missões, né, e que ele não sabia muito como funcionava, mas queria saber se ele poderia ser um missionário. Estruturalmente funciona, está estruturalmente para funcionar no país, né, como um todo, desta maneira, tá? Agora, o modus operandi, como cada setor vai fazer, aí é onde está o papel de cada um, seja a nível local, regional ou nacional. Pergunta de Ana Sofia, também da classe Cordeirinhos de Cristo. Ela pergunta se para fazer missões é necessário que saia da casa dela, se é necessário viajar ou não. Não. Como nós falamos, a obra missionária é um tripé, não é? É onde você pode orar, onde você deve contribuir, você deve orar, contribuir e ir. Até o próprio texto já é orientador, porque nem todos irão, nem todos terão condições de ir, não é? E essa palavra ide, no original, ela não é o imperativo. A gente usa o imperativo pela questão da tradução. O imperativo é fazer discípulos, indo fazer discípulos. Então, onde você for, você tem que atuar como, não é? Então, não necessariamente você terá que ir. Agora, necessariamente você terá que ir com quem foi, não é? Porque antes a visão de missões era uma visão de que eu simplesmente enviando o missionário, eu cumpri a minha missão. E hoje já não é mais assim. Hoje a ideia é de uma missão integral. E o que é isso? Vamos supor que um grupo de jovens aqui, dentre um grupo de jovens aqui, um deles seja despertado por Deus para fazer missões, não é? De ir para um determinado lugar. Percebam que os outros que ficaram terão oportunidades que ele não teve, de fazer um curso, de estudar, de casar, de continuar a sua vida. E a ideia ele vai, e nós que ficamos aqui, nós iremos investir na sua ida. E isso envolve muitas coisas, envolve capacitação inicial, tá? Porque de repente uma pessoa se desperta, Deus desperta ele para ir para uma tribo indígena. Existem missões específicas para preparar uma pessoa para uma tribo indígena. Então ele vai ser preparado, já vai fazer parte da missão. O preparo já faz parte. Depois que ele passar por esse período de preparo, ele é enviado. A igreja continua dando assistência. E quando essa pessoa se aposenta, quando ela volta para o convívio, a igreja também tem que ter a visão de uma assistência integral, de continuar abastecendo aquele missionário que dedicou toda a sua vida naquela obra, que é nossa essa obra. A missão integral, hoje em dia, pensa desse jeito. Estamos muito distantes dessa realidade? Sim. Ainda existem missionários que têm dificuldade de levantar o seu próprio sustento para aquela realidade que ele está agora. Imagina a visão da igreja em querer produzir uma assistência após o cumprimento da sua missão. Mas a gente chega lá em nome de Jesus. Pergunta de Nalvinha e Jean. Temos investido os nossos recursos em missões em nosso país? Eu respondo pela segunda igreja, tá? Alguém diz assim, o investimento missionário da igreja, da segunda igreja, quanto é? Não é? Nós temos aí esses missionários que apareceram, que mensalmente recebem recursos. São os investimentos fixos, não é?
Mas nós temos também pedidos de missionários para a obra missionária que nós assistimos, né? Recentemente mandamos agora 2 salários mínimos para Recife. É uma ação missionária? É uma contribuição missionária? Sim, uma assistência missionária. Mas as pessoas ainda se limitam a pensar que esta mensalidade ou esta oferta missionária, que é até pequena, né? 170 para cada um, se eu não me engano, dos missionários que nós assistimos mensalmente, e mais 700 para Camila Vajão. É uma contribuição que deve chegar ali a R$ 1.200. Só que a missão da segunda igreja, quando se pensa em obra missionária, porque muita gente se limita a achar que investimento missionário está diretamente relacionado ou só direcionado para essas ofertas de missões. Quando você entende que missões ela é ampla, no sentido de que a igreja precisa evangelizar, que seria uma missão local, você tem, por exemplo, um dos maiores investimentos que nós temos na segunda igreja, são com as nossas congregações, onde nós temos ali investimento nos obreiros e investimento nas próprias congregações, ou seja, estamos investindo, a maior parte do nosso investimento é para as congregações. Se vocês observarem, chega a ser até ali parecido com patrimônio. Então nós temos esse investimento aqui. Se você imaginar que investimento missionário também se preocupa com a capacitação das pessoas, este ano tem aí um grupo de pessoas que estão no seminário, inclusive no mês passado, mais 2 irmãs aqui pediram também recurso para cooperar na sua ajuda financeira, pagando o seminário. Isso também é missões. Então, assim, é lógico que quando a gente tem uma visão orçamentária dividida por departamento, a gente às vezes perde essa compreensão e acha que o investimento que a segunda igreja faz está ligado apenas a essas ofertas missionárias, mas tem todo esse contexto aqui de investimento numa estrutura muito maior, num pensamento muito maior. Preparo, missão local, investimento com os missionários. Acho até que o nosso investimento para com os missionários é pequeno. No entanto, a responsabilidade por eles, competência das 400 igrejas congregacionais no Brasil. O que precisa haver é uma melhor distribuição desse compromisso das igrejas para com os seus missionários. Hoje temos cerca de 60 campos missionários gerenciados pelo DEM, 60 campos, e se você imaginar que nem todos eles são assistidos financeiramente como deveriam ser, inclusive num pensamento de uma visão integral, a gente vê que falta muito para muitas igrejas chegarem a cooperar de uma forma mais efetiva. Pergunta da irmã Socorro, a diaconisa Socorro. A denominação tem uma meta financeira para alcançar até outubro. Há intenção de abrir outros campos missionários, inclusive no Nordeste? A última reunião do conselho, que ela autorizou a abertura de um campo aqui em Pernambuco, que não tinha campo. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu tenho uma preocupação pela maneira como se abre campos missionários, principalmente pela visão de assistência aos campos. Hoje nós somos 60 campos. Se desses campos houvesse um projeto de emancipação para transformar esses campos em igreja, a pergunta que eu faço é: a denominação, através do DAM ou do seu corpo de obreiros, de pastores, teria condições de fornecer para esses 60 campos pastores para que eles chegassem à condição de emancipados? Eu vou dizer a vocês que não. O grupo de pastores que somos 700, nós temos uma boa parte envolvidos nas suas próprias igrejas. Nós temos, como uma denominação centenária, um grupo de pastores que hoje, pela questão da idade, saúde, condições que os próprios campos oferecem para os seus familiares, como precariedade na área de saúde. Tem muitos campos que estão localizados em locais que não têm escolas, que não têm hospitais, e que isso é um fator que dificulta a sua emancipação. Nós temos hoje uma denominação que deveria, pelo seu departamento de educação teológica, promover nos seminários uma maior conscientização
para que os seminaristas, ao concluírem os cursos, não se concentrem nas grandes cidades, mas que sejam distribuídos por todo o Brasil. Então, assim, hoje eu me preocupo em abertura de campos. Eu acredito que existe um número ideal. Qual é esse número ideal? Eu acredito que não seja esse que nós temos. Eu acho que a gente teria que diminuir os campos, mas promover para os campos que nós temos uma maior e melhor assistência. Para mim, eu estou tendo a liberdade de falar, porque o conselho missionário, cada conselheiro é livre para expor a sua opinião. Então, essa opinião que eu estou aqui falando, eu já expus no conselho. Então, não tenho problema nenhum de estar falando como eu estou falando, tá certo? E assim, todos nós nos respeitamos, temos opiniões diferentes, mas a minha opinião é essa. Eu tenho preocupação com a abertura de campos, a não ser que tenhamos um planejamento estratégico. O que é isso? O próprio DEM, a própria denominação, ela faça um estudo de avaliação, onde se pode aqui ter um campo missionário, e aquele campo missionário, num tempo menor possível, torne-se autônomo, se transforme em uma igreja e passe a contribuir na formação de outros campos. Mas não é assim que a coisa acontece atualmente. Às vezes, o DEM recebe propostas para abertura de campo, onde estão ali a falta de uma visão estratégica. Eu tive conversando, por exemplo, com o Maurílio, certa vez, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu perguntei a ele o seguinte: para que o banco abra uma agência em um determinado local, é feito algum tipo de estudo? Ele disse sim, um estudo econômico, para saber o tamanho da agência, a viabilidade da economia. E não pense que a igreja é diferente não, irmãos. Esse estudo econômico da região é importante. O estudo de uma estrutura educacional é importante. A cidade que a gente vai abrir um campo tem escolas de primeiro grau, tem faculdades. Por que a gente precisa pensar nisso? Porque o missionário que vai para lá, ele leva a sua família. Tem uma estrutura hospitalar. Tu já imaginou você mandar uma família de um missionário para um lugar que não tem nenhum posto de saúde? Numa situação de pandemia, que irresponsabilidade estaria sobre as nossas costas para tomar uma decisão como essa? Então, a escolha estratégica dos campos, se eu não me engano, eu posso até aqui me equivocar com o dono da obra, tá? Mas o pastor Eliasar Duarte, da Missão Zero, na época do pastor Paulo Leite, eles fizeram um levantamento estratégico indicando locais de abertura de campo para a nossa denominação. A Demi pergunta se existe campus missionário nos 4 cantos do mundo. Eu ainda não fui nos 4 cantos do mundo. Mas essa pergunta, ela remete à ideia de que se há locais ainda não alcançados. Sim, existem locais não alcançados, né, de difícil acesso. E aí onde tem um grande desafio, né? Uma das perguntas que foi feita aí sobre o papel do missionário. Pessoal, há um trabalho missionário importantíssimo, que é a questão linguística. Você acessar um campo missionário onde a língua não é conhecida, não é um trabalho de 1 ano, 2, 3, 4... É um trabalho de anos, onde alguém vai ser inserido dentro daquela cultura, vai morar ali, vai pesquisar, vai, quem sabe até traduzir trechos da Bíblia. E nem todas os povos possuem a Bíblia totalmente traduzida para o seu idioma. Então é um trabalho muito interessante e de difícil acesso. Então, só pela dificuldade que nós temos aí como resposta que o Evangelho ainda não chegou aos 4 cantos da terra, a não ser que você considere isso olhando para a igreja primitiva, naquela época. Hoje não. Penúltima pergunta aqui, né? É da irmã Helenita, ela está em casa, está assistindo, e ela quer saber se missões é um privilégio de alguns ou se é responsabilidade de todos. Porque a palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. E por que diz que fulano ou ciclano recebeu um chamado?
ela queria entender um pouquinho disso, que é o chamado. O chamado é aquela missão específica, não é? Aquele direcionamento específico. Já imaginou se por acaso isso não viesse de uma única fonte e viesse do próprio querer nosso? Se a pergunta anterior, que nos faz pensar que se estivéssemos organizados, poderíamos ir em direções distintas e simultaneamente iriam alcançar uma maior área de atuação, se isso dependesse de nós, irmãos, eu acredito que nós teríamos muito mais missionários na Europa do que na África, muito mais missionários nos Estados Unidos ou em países de primeiro mundo, em que países que realmente carecem da presença missionária. Então, esse chamado, ele é importantíssimo, porque é o direcionamento de Deus, segundo a administração do Espírito Santo, para atuar em uma área que exatamente foi designada por Deus, tá? Agora, não quer dizer que Líce recebeu um chamado para se deslocar para um determinado lugar, que eu não posso ir com Líce. Em que sentido? Ela é a que vai atuar em loco, e eu aqui orando por Líce, eu aqui contribuindo com ela financeiramente, é como se eu também estivesse com ela naquele local. Então, assim, numa visão de que alguém especificamente será capacitado, vai ter que se preparar para atender aquela necessidade, a gente entende que alguém vai ser escolhido. Afinal de contas, se todos forem, quem é que vai ficar aqui, não é? Então não tem essa lógica. Alguém vai e a outra pessoa fica aqui numa linguagem missionária, segurando a corda para dar sustentação àquele que está lá. Bom, a última pergunta, né, fala diretamente da gente aqui, né, do conselho, do nosso conselho aqui. É da irmã Sandra. Ela procura se o evangelismo nos distritos ainda serão realizados. Eu acho que essa decisão aí deve ser incitada pelo próprio conselho, né, que tem a liberdade na igreja de promover as atividades, de planejar o seu calendário de atividades, e isso aí eu acho que não é difícil da gente realizar, não. O coração da segunda é missionário. Agora eu queria convidar aqui Bernadette, Jussiara, não sei se ainda está aí, Jussiara, Bernadette, Jussiara, o Ilka, que eu creio que esteja aqui em cima. Esse aqui não é só nós, né, que forma o Conselho Missionário da Segunda Igreja. Eveline também está aqui, ou já foi? Eveline já foi. Que nós formamos o Conselho Missionário da Segunda Igreja Congregacional. A gente pede que vocês estejam orando por nós, né? Estejam orando, porque não é fácil, mesmo aqui dentro, a gente encontra dificuldades. Né? Assim, às vezes até para ajudar nas programações a gente encontra dificuldades, que todas aqui são donas de casa, assim, a gente não está falando de dificuldade por esse tipo. Mas a gente gostaria que vocês estivessem orando por nós. Pelo Conselho Missionário da Segunda Igreja, que ainda está faltando o pastor Alex e Jeter. Jeter está trabalhando, hoje não pôde vir. O pastor Alex está na congregação, também não pôde estar conosco. Mas eram 7, né? Agora só tem 6, porque o presbítero Gerson Varjão saiu, e a gente tem que estar um número de 7. Quem quiser se juntar a nós, pode me procurar, que eu digo quais são as regras, como é moleza trabalhar com a gente, e aí se juntar a nós, ok? A gente tem que estar só com o número ímpar. Antes de terminar, em nome do conselho, desse conselho aqui, né, eu quero agradecer à igreja pela oportunidade, as pessoas que sempre nos ajudam, né, está sempre com a gente. Agradecer ao pastor por estar sempre abrindo oportunidade para que a gente não fique alheio. Ele recebe as notícias lá, passa para a gente. Alguma dúvida que a gente tem, joga para ele tenta ajudar a gente. E a gente tenta se ajudar como igreja, né? Quero agradecer à irmã Socorro. Posso fazer você responder? Eu quero responder? Eu acho que é bom, né? Pronto, tem aqui 4 perguntas que ele está aqui com ele, que eu não tinha anotado, aí ele vai fazer, ele mesmo vai responder, ele vai ler e responder.
E antes de tudo eu quero agradecer a todos vocês por ter ficado até agora. Foi um pouquinho extensa a programação, mas eu acho que foi boa, assim, para vocês ficarem esclarecidos de algumas coisas, algumas dúvidas que tinha. É que algumas pessoas tinham dúvidas e hoje foram esclarecidas, eu acredito. E depois da minha fala, eu vou passar para o pastor, o pessoal vai louvar, vai ter o nosso ofertório, o pastor encerra tudo. Ele vai responder as perguntas e orem por nós. Eu peço só uma paciência a mais dos irmãos, ser rápido com a resposta o mais rápido possível. Qual a maior dificuldade que... Aí é mais pessoal, não é? Qual a maior dificuldade que você encontrou para fazer missões? Eu considero que foi ao retornar da Bolívia com uma proposta de investimento em um casal de missionários. E quando eu cheguei em uma determinada associação, que já colaborava com a missão que eu trabalhava, ao invés de continuar, cancelou o investimento. Uma dificuldade de sensibilidade das pessoas naquele momento que a gente estava precisando de recursos. Isso aí é terrível. Como foi o momento que você sentiu que Deus te chamou para realizar missões? Eu estava em uma consulta missionária na igreja a igreja Fluminense, Igreja Evangélica Fluminense, pastor Josué, da Missão Avante, na época, ele pregava e eu saí naquele dia, foi o pior dia da minha vida. Eu chorei, eu fui até a frente e não sabia exatamente o que Deus queria, porque Ele estava me incomodando. Eu estava dizendo, eu não estou fazendo nada. E eu era seminarista, professor de escola dominical, atuava na igreja, mas naquele dia achava que eu não estava fazendo nada. Ele me orientou que eu falasse com o meu pastor, que eu começasse a orar e que Deus iria promover então o entendimento. Logo depois que eu assim fiz, o pastor Jurandir Faria Leal me convidou para trabalhar com ele na Secretaria de Missões da região. Mais adiante chegou o convite para que eu fizesse parte da missão Propal, onde eu fui ali por um ano tesoureiro e por 5 anos vice-presidente da missão, tendo a oportunidade de realizar trabalhos missionários na América Latina, principalmente na Bolívia. Eu fiz isso juntamente com Geise, quando eu assumi a vice-presidência, ela assumiu a tesouraria da missão e trabalhamos juntos nesta obra. Foi assim que Deus me chamou. Qual a maior dificuldade em se plantar uma igreja? Aí você pode atingir algumas necessidades. Na minha opinião, a maior dificuldade começa na escolha do obreiro. Quem vai ser a pessoa que vai iniciar o trabalho de plantação de igreja? A minha visão, a maior dificuldade é na capacitação, no preparo deste obreiro e pessoas que digam, eis-me aqui. Como identificar a melhor forma de evangelizar uma determinada região, ambiente ou bairro? Existe uma forma certa de evangelizar? Claro que existe, não é? Sempre existe uma maneira correta para fazer esta ou qualquer outra coisa, ou pelo menos uma maneira mais eficaz. Aqui a orientação que a gente faz primeiramente, orar, receber de Deus orientações estratégicas que podem ser através de uma entrada, né, naquela comunidade, seja por uma atividade infantil, seja por um projeto esportivo, ou alguma coisa que Deus mostre como oportunidade de acesso, né? E a partir daí, logicamente, essa dependência de Deus vai fazer com que a pessoa se aproxime daquela comunidade, vai percebendo as necessidades e vão atuando ali nesta área de necessidade e produzindo ali a palavra de Deus. Aqui no chat, daqui não tem perguntas, mas tem agradecimentos. Silvana agradece a programação. José Nelson Maia disse que está gostando de ouvir. Helenita agradece, que disse que a resposta foi satisfatória e que hoje ela tirou muitas dúvidas. Então, muito obrigada a todos. Agora vamos com louvor para o nosso ofertório e depois a palavra está com o pastor para encerrar a escola. Amém? O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar.
O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Amém. Irmãos, eu quero, em nome da Segunda Igreja, agradecer aos missionários que enviaram aí os seus vídeos, né? Contribuindo assim para essa atividade. A missionária Sandra e José, que também são assistidos pela nossa igreja, eles não atuam no campo, mas eu acredito que a decisão do Conselho Missionário da nossa igreja foi uma decisão acertada em continuar enviando a oferta missionária para esse casal, porque eles saíram do campo por uma questão de saúde, tratamento de saúde. E aí você pensar que enquanto o missionário está atuando, você deve mantê-lo, mas se ele tem algum problema de saúde, ele não está mais trabalhando, você deve parar de assistir. Então, parabenizo o Conselho Missionário da Segunda Igreja pela decisão de mantê-los na relação daqueles que são assistidos. Não mandaram o vídeo, né, mas nós consideramos que também eles estão ali fazendo a obra do Senhor e agradeço por isso. Hoje à noite, continuando essa programação relacionada à campanha nacional de missões nacionais, né? É uma campanha do DEM que envolve todas as igrejas e que tem um alvo de R$150 mil até dia 31 de outubro para todas as igrejas congregacionais. Nós não estamos comemorando o Dia Nacional de Missões Nacionais, não tem essa data no nosso calendário. É uma campanha que começa hoje, sempre começou no segundo domingo de julho e termina em outubro, tá certo? Então, nós não estamos comemorando isso. Dia não, estamos comemorando
o início da campanha. Estamos colaborando com o início de uma campanha. Orem também, porque a denominação, ela agora, né, nesse mês, a partir do dia 15, já começa a se movimentar na ida para a cidade de Serra, onde acontece o projeto Nilson Braga, é o maior projeto missionário da nossa denominação, e a gente precisa de cobrir os irmãos que ali estão com as nossas orações. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar, agradecer, Senhor Deus, porque hoje foi nos dada esta oportunidade de falar sobre a obra missionária, e nós entendemos, ó Senhor Deus, que através disso, inclusive porque as crianças se manifestaram de forma muito interessante em direção a isto, que o Senhor promova, Senhor Deus, nos nossos corações, um acender de uma chama missionária, onde a gente possa olhar, Senhor Deus, isso como uma tarefa de todos, como aqui já foi mencionado. Toma, Senhor Deus, essas ofertas em Tuas santas e poderosas mãos, bem como todas as ofertas que serão recolhidas hoje à noite. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Jailton na sua vinda até esta cidade para estar aqui conosco na ministração da palavra, e que a obra que o Senhor confiou também a ele ali na cidade de Pissarrão prospere e que ele seja ricamente abençoado com seu ministério. Derrama a Tua graça sobre nós outros que precisaremos retornar para os nossos lares, bem como abençoa a todos aqueles que estão participando conosco na transmissão deste trabalho. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, colocando essas ofertas diante do Teu altar e pedindo ao Senhor que nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.